Olá, tudo bem com vocês aí? Hoje vou bater um papo aqui com o Marcos Vinícius. E aí, Marcos, tudo bem? E aí, tudo bom? Beleza. Então, o Marcos é um velho amigo meu, né? A gente estudou junto, a gente fez ensino médio junto aqui em Ribeirão, né? Você nasceu em Ribeirão? Não, eu nasci em Brasília, mas eu fui para Ribeirão DB. Ah, entendi. Mas a gente vai falar sobre animação. O Marcos é diretor de animação, trabalhou aí em algumas animações muito legais. Eu assisti acho que todas ou quase todas, né? Sou muito fã do Marcos e tem uma que é legal para as crianças também, né? Que é o Realejo, né? Parabéns, Marcos, por todos os seus trabalhos. Tanto o Realejo quanto os outros cursos ganharam vários prêmios. Eles foram feitos com muito cuidado, eles são muito bonitos. Então, parabéns pelo trabalho, Marcos. Valeu, mano. Bom, prazer estar aqui falando contigo. Oh, prazer, obrigado, cara. Então, bom, vamos começar falando assim, animação. O que é animação? Então, eu entendo animação como uma técnica de criar uma ilusão de movimento a partir daquilo que não necessariamente tem movimento, a partir de imagens estáticas. O que a gente mais conhece quando a gente fala em animação, a gente lembra mais rápido é desenho animado, né? Que você dá vida para um desenho que teoricamente não se move. Stop motion, que você coloca um bonequinho e faz ele se mexer. Mas, na verdade, a essência da animação é você fragmentar o movimento em frames estáticos. Então, é possível fazer animação, por exemplo, com pessoas reais. Desde que você bata uma foto, aí você mexe a pessoa um pouquinho, bate outra foto, mexe a pessoa um pouquinho, bate outra foto, mexe a pessoa um pouquinho. Então, a animação é a arte de decompor o movimento e criar essa ilusão de movimento, na minha opinião. Legal, interessante, né? Tem gente, falando de fazer animação com pessoas, tem gente que faz assim, voando, né? Que vai pulando, tirando foto, aí parece que junto as fotos parece que a pessoa tá voando. Ou então eu já vi também... É o pixelation. Ah, esse que é o nome? Ou a pessoa sentada no chão, né? Ela vai mexendo e depois junto parece que ela tá como se fosse um carrinho, né? Exatamente. E essa é uma animação que é legal de fazer em casa, porque ela é muito fácil de fazer e ela tem um resultado muito divertido, assim. Ela é o princípio do stop motion, só que com pessoas. Muito legal, né? Só tem que conseguir travar bem ali no lugar, o celular, né? Ou deixa ele tremendo também, fica legal. Beleza. E, bom, a gente estudou junto, a gente chegou até a prestar junto prova de arte da USP, não foi? Foi mesmo, cara, eu tinha esquecido disso. Então. Gente, meu primeiro rolê por São Paulo foi contigo. Olha só. E assim, e nenhum de nós dois entrou, né? Então aí você acabou entrando em publicidade e propaganda, né? Nesse mesmo ano lá, né? Isso. Eu fui fazer faculdade em Bauru. Mas então você trabalha com animação de desenhos, não é? Até agora, pelo menos. Sim, desenho animado, exatamente. Então você já tinha uma ligação com desenho, porque eu lembro que você desenhava muito bem, você já gostava de desenho antes da faculdade, né? Sim, eu sempre curti muito desenho. Então, desde bem pequeno, e eu sempre quis trabalhar com coisas que tivessem desenho. Tanto que eu prestei artes plásticas, depois eu segui para uma carreira mais ligada ao design gráfico, mas eu sempre imaginei trabalhar com desenho. E como que você foi parar para trabalhar na sua primeira animação? E só quando eu estava na faculdade que eu comecei a conhecer uma galera que fazia animação, e especialmente uns dos animadores brasileiros que faziam umas animações que eu fiquei, olha só, dá para fazer isso assim aqui no Brasil? E fiquei pensando, talvez aí dê pra fazer uma coisa bacana e tal. Sempre quis trabalhar com cinema, sempre não. Depois que entrei na faculdade, achei que seria legal trabalhar com cinema.
Só que eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro, ganhar dinheiro assim, me sustentar, e não ia fazer isso com animação e nem com cinema naquela época. Então eu comecei como na carreira de publicidade e ao mesmo tempo eu tentava desenvolver os meus projetos de animação até conseguir levantar alguma grana para conseguir produzir esses projetos. E aí foi quando eu consegui viabilizar o Realejo. A gente levantou um pequeno financiamento para o Realejo, que foi o nosso primeiro filme. E aí, finalmente, eu comecei a trabalhar com animação. Então, assim, na verdade, o Realejo foi onde eu comecei a aprender, de fato, o que é trabalhar com animação. O nosso primeiro filme. E daí, foi rolando. Mas eu coloquei aí no fundo, né? O Realejo é muito legal. É um filme que eu gosto muito. É um filme que eu gosto muito bonito, muito cuidadoso, né? Muito cuidado, né? O som é fantástico, né? Tanto da trilha quanto dos efeitos. Ele é um filme sem diálogo, não é? Qualquer pessoa do mundo, independente da língua que fale, pode compreender, né? Sim. É muito legal. E o Realejo é um filme que eu gosto muito. Eu acho que não é um filme nem só para criança, nem só para adultos, né? É um filme para todo mundo. Eu gosto muito, sou muito fã desse filme, do Marcos. E você poderia contar pra gente um pouco de como é o processo de criar um curta desse, ou como foi o processo de criar o Realejo, desde a ideia até o filme estar pronto? Então, primeiro a gente escreve o roteiro, que é basicamente escrever uma historinha, como se escrever uma redação, o que acontece nessa historinha. Depois que a gente tem essa historinha, a gente precisa levantar dinheiro para ela, mas isso, um parênteses, levantou dinheiro para a historinha, a gente vai começar a pensar nos desenhos para contar essa história. Então, as primeiras pessoas envolvidas no processo são os roteiristas, que são os que criam essa história, né? Que é o filme. E aí a gente vai para a etapa de desenvolvimento de arte, que é a etapa que a gente vai desenhar os personagens, desenhar os cenários, desenhar onde eles moram, onde eles andam, onde eles vão executar aquelas ações que foram escritas no roteiro. Aí, além da etapa de arte, que segue junto uma etapa de storyboard, que é como se a gente fizesse uma história em quadrinho desse roteiro que a gente escreveu. E aí, dessa história em quadrinho, a gente faz um negócio que chama animatic, que é uma história em quadrinhos no filme, como se fosse um rascunho da animação. Aí a gente vai pegar aqueles desenhos que foram criados pelos ilustradores e pelos diretores de arte e vai animar aqueles desenhos de acordo com o storyboard, de acordo com o animatic, que é esse rascunho que a gente fez antes. Aí anima todas as cenas de acordo com o roteiro, o animatic, o desenho de arte e a produção de arte. E aí a gente vai para a etapa final, que é a etapa de sonorizar o filme. A gente vai recriar todos os ruídos, que barulho que tem esse ambiente, quais são as músicas para compor as cenas e tudo mais. E aí a gente exibe, de preferência no cinema. Ah, que legal, legal. Eu acho, o cinema é uma coisa mágica, mas a animação é mais mágica ainda, né? E tá muito ligado com mágica, né? Com ilusão. Tá, né? Os primeiros efeitos especiais do cinema foi um mágico que fez, uma coisa assim? Não, a animação existe antes do cinema, esse é o lance. Olha, que interessante. Porque antes de ter a fotografia por vários frames, você tinha os brinquedos óticos, então tipo os teatros de luz, esses brinquedinhos que você quer fazer com a galera, eles existem antes do cinema. E eles são considerados os pais do cinema. Então é um contrassenso, tipo, um diretor chegar num festival de cinema e dizer que vai passar umas animações e depois vai passar cinema. Não, meu amigo, a animação é antes do cinema. Então tem uma coisa com mágica. E era apresentado, essas caixas de luzes, esses teatros de sombra, eles eram apresentados em espetáculos circenses, assim, desses circos de variedades e tal, desses parques de diversões. Alguns desses espetáculos eram espetáculos que eram esses exercícios antes da animação que a gente conhece hoje.
Então deixa eu falar disso também. A gente vai fazer aqui, ó, eu vou propor para eles que estão assistindo, a gente fazer aí um brinquedo ótico, né? E acho que seria a maior simplificação ali da animação, que a gente vai fazer só com 2 desenhos. E tentar dar essa ilusão de movimento, né? Porque esse movimento que a gente vê é uma ilusão, não é? Sim. Então a gente tentar dar essa ilusão só com 2 desenhos. Então eu vou fazer aqui e depois eu coloco no vídeo, mas você poderia fazer aí os 2 desenhos para mim, para eu mostrar para eles? Faço, eu mando para você. Depois você me manda? Então tá bom. Bom, vamos animar esse desenho então? Então vamos lá, a gente vai precisar de papel. Eu vou fazer aqui com a folha inteira para mostrar para vocês, mas vocês podem fazer com um pedaço menor, né? Então vocês vão pegar, é bom com a gente contornar ou com uma canetinha preta ou com lápis de cor preto. O contorno fica bem forte, né? Mas a gente pode fazer primeiro com lápis grafite, né? Que aí fica mais fácil de apagar se quiser mudar alguma coisa. Lembrando, quando a gente usa o lápis grafite, que talvez a gente queira apagar, a gente faz bem fraquinho mesmo, né? E aí a gente só faz forte quando a gente já sabe que não vai mais querer apagar, certo? Então, cada um pode fazer o desenho que quiser, mas escolha o desenho já pensando que vai ter algum movimento, né? Que vai ter que ter alguma coisa que vai mudar nesse desenho. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, um homem tirando o chapéu. Então aí daria para desenhar ou ele está segurando o chapéu, no outro ele está levantando o chapéu. No caso aqui, eu não vou desenhar. O Marcos já mandou o desenho, né? Então ele me mandou aquela coruja super legal lá do Realejo, né? Então eu vou usar ela. Depois que você fez o desenho, então, o primeiro desenho, ele vai ser o de baixo. Aí o que você faz? Você vai passar cola e colar. Por quê? Para os 2 desenhos, o de baixo e o de cima, ficarem certinho um em cima do outro, né? Para ele não sair do lugar. Depois que você colou, aí o que você vai fazer? Você tem que conseguir enxergar o desenho de baixo, né? Parte do desenho você tem que repetir igual. Então, como naquele exemplo que eu falei, do homem tirando o chapéu, o homem eu desenho igualzinho, eu não mudo nada. Eu faço, né, desenho por cima do mesmo jeito. A única coisa que eu vou mudar é o braço dele e o chapéu dele, né? No caso do desenho que o Marcos mandou, né, é a coruja voando. Então, o rosto da coruja, ele vai ficar igual nos 2. O que vai mudar são as asas. Então, num ele vai estar com as asas para cima, o outro vai estar com as asas para baixo. Aí a gente vai pintar para deixar o nosso desenho colorido, caprichado. Vamos pintar com bastante capricho, hein? Pintando com bastante cuidado. E pronto! Vamos ver como ficou? Vamos ver se a gente consegue dar essa ilusão de movimento? O que vocês acharam? Parece que tá voando? Agora é a vez de vocês fazerem, hein? Vamos lá?